Sabia que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo, né, do físico? É por isso que existe a campanha Janeiro Branco, que dedica o cuidado às nossas emoções. E aqui no Brasil, o assunto é sério, principalmente no ambiente de trabalho, em que muitas pessoas lidam com sobrecarga de tarefas, atividades estressantes e cobranças muitas vezes excessivas, né? Mas é possível ser feliz e alcançar o equilíbrio em qualquer emprego? E é isso que a gente vai conversar agora com a Claudirene Matos. Ela é consultora de negócios e pessoas e ela está aqui com a gente agora para nos ajudar a entender isso. Tudo bem, Claudirene? Olá, muito Seja prazer. bem-vinda. Tudo bom? Prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso Boa também. tarde. Boa tarde. Tão importante falar sobre isso sempre, né? Porque faz parte, como a gente acabou de falar, faz parte da nossa vida, faz parte das relações. E eu acho que a forma como a gente se porta na vida, a gente leva muito disso para o ambiente de trabalho também, não é? Total. Assim, eu estou extremamente feliz de estar aqui. A gente também. E abordando este assunto, porque é um assunto que demorou muito, né, para as empresas, de repente, trazer isso à tona. Tem 10 anos aí que a gente fala sobre Janeiro Branco. E este ano foi um ano que eu fiquei bastante feliz, a quantidade de empresas que voltaram para este assunto, para este tema logo no começo do ano, porque é um assunto que impacta diretamente nos seus resultados, porque pessoas é o maior tesouro que uma empresa pode ter. Claro. Material humano, né? Exato, né? Então, assim, este é um ano que está sendo muito falado sobre este assunto. É claro que por uma série de questões, né, nos últimos anos, os índices vêm trazendo muito evidente aí a depressão como uma doença mundialmente que mais se afasta no mundo, né? Então a gente está com mesmo. Exato. Então a gente está com índice assim em relação às questões emocionais bastante consideráveis. Então é um assunto que a gente realmente vai ter que trazer aí a tema no tema muito preocupante e com muita atenção. Você disse que isso é um fenômeno mais atual, as empresas olharem para isso com mais seriedade e darem esse suporte para os funcionários com relação às relações interpessoais dentro do trabalho, né? Mas também a gente pode colocar isso como um fenômeno até que novo, as pessoas serem tão ansiosas, estressadas e estarem realmente com sobrecarga de trabalho. Isso é uma coisa que a gente não via décadas atrás? Eu não sei te dizer, sabe por quê, Regiane? Por conta, assim, eu tenho 28 anos de carreira, né? E dentro deste mercado, né, dentro desses 28 anos, eu fui acompanhando, dentro desses 28 anos, eu tenho 15 anos de RH. Dentro de todo esse tempo, eu fui observando que as pessoas já tinham esses problemas, mas talvez eles não eram tão evidentes, ou que as pessoas não trouxessem esse assunto tão à tona. Há 10 anos atrás, quando começou o Janeiro Branco, já era um tema e um índice bastante preocupante, por isso que ele veio à tona, por isso que alguém parou e falou, vamos olhar para esse tema, porque isso já se afasta, já é um dos temas que mais se afasta o colaborador da empresa, a parte emocional. A gente já tem um índice de produtividade dentro das organizações muito comprometida por conta disso. Porque geralmente quando as pessoas elas estão com problemas emocionais, elas não chegam e falam, como elas falam que está com uma dor no ombro, ou uma dor no joelho, ou uma condição assim mais física. Ela acha que ela pode ir levando, né? Exato, e administrando. Né? Exato. Então as questões emocionais a gente tende a trazer eles de maneira muito intimista ou para um grupo mais seleto de amigos. Né? E hoje não, a gente está levando esse tema de maneira mais ampla. Não, é uma questão emocional, ela compromete no seu resultado, ela compromete na sua vida como um todo. Então não dá para você tratar ela sozinha, né? E essa questão emocional pode ser uma coisa que a pessoa está vivendo no pessoal e que está afetando no profissional, mas pode ser também alguma questão que está acontecendo dentro da própria empresa, né? Também. Como fazer para identificar que a gente está vivendo um problema, que está vivendo um dilema difícil de resolver e que caminho que a gente pode fazer para contornar isso? Legal. Eu costumo dizer que nada acontece assim de uma hora para outra. É um conjunto de coisas. Vão acontecendo os pequenos sinais e nós não observamos esses detalhes. Né? É uma engrenagem. A gente começa a ter dificuldade para acordar. A gente começa a estar estressado quando chega no trabalho, o que era, de repente, antes era um momento de alegria e de gratidão. Ai, eu tô empregado, eu tô num negócio bacana. Aí você já vai começando a chegar de manhã, você fala, nossa, é segunda-feira, amanhã. Você começa a chegar no trabalho e você começa a observar que os feedbacks que o seu gestor traz para você como melhoria já começa a ser um motivo de peso, não como melhoria. Por exemplo, quando... Você não enxerga como um toque para você melhorar, e sim como uma crítica. Exato. Em 2010, eu tinha 4.500 colaboradores. E aí, a todo momento, a gente está trazendo para o colaborador alguns feedbacks, alguns alinhamentos. Olha,
que isso aqui pode ser melhorado? Como a gente pode ajustar isso aqui? E de repente aquele colaborador ele não vai entender aquilo como uma posição de melhora. Já está ótimo o que ele fez, mas a gente ainda consegue melhorar aquilo porque ele é muito bom e ele tem um caminho ainda a ser desenvolvido. E aí você começa a observar aquilo como questões negativas. Quando você começa a perceber dentro do seu ambiente que as questões que você estava como rotineira começam a te incomodar, você precisa analisar. Eu estou acreditando que eu vou precisar observar isso aqui. Eu tenho um problema? E o que é importante? Eu tenho um problema na minha empresa, eu tenho um problema com o que eu estou fazendo, ou estou com um problema na minha vida como um todo? De repente eu estou com uma questão pessoal que eu posso estar comprometendo a minha questão emocional dentro do meu trabalho. Mas é possível a pessoa fazer essa análise sozinha ou é sempre bom ela procurar ajuda nesse caso? Então, nós podemos observar o dia a dia porque assim, a questão emocional, ela se torna uma doença quando a gente tem uma dosagem muito em desequilíbrio. Porque, por exemplo, o estresse ele não é só negativo. Quando você tem uma situação de desenvolvimento, de amadurecimento, você tem um pico de estresse. Esse pico de estresse bem dosado, ele te desenvolve. Te impulsiona. Te impulsiona. A questão emocional, quando você tem um processo de ansiedade, uma coisa boa vai acontecer, você vai ganhar um prêmio, você vai ser promovido, você vai ganhar um bebê, você vai casar. São questões emocionais de ansiedade, ela não é negativa. Tudo tem que ser dosado. Agora, quando você começa a perceber que você não tem mais controle sobre aquelas emoções, aí chegou o momento de você procurar ajuda. Porque o processo de questões emocionais, ela faz muito parte também do seu processo de autoconhecimento e do seu processo de desenvolvimento pessoal. O quanto que nós conseguimos ou empregamos um desenvolvimento na parte do autoconhecimento. O quanto que nós nos conhecemos, o quanto que nós nos percebemos. Por exemplo, a Claudirene hoje, a Regiane hoje, ela está em equilíbrio? Clau, eu estou em equilíbrio. Então você se conhece. Como é que você percebe que você não está em equilíbrio? Quais são os detalhes que você percebe? Você anda dormindo bem? Como é que está a sua alimentação? É aprender a conhecer os próprios limites. Exato. Até onde o seu corpo e o seu emocional pode aguentar. Exato, exato. Esse é um dos grandes segredos. Eu diria... Agora, com relação à felicidade, eu queria entrar... Desculpa, você ia complementar, pode falar. Por favor, pode complementar, porque eu acredito que está nessa pergunta. Porque eu acho importante a gente falar sobre isso, né? Como se a gente tivesse que ser ou estar feliz no trabalho todos os dias, né? Essa necessidade de buscar a felicidade pode ser um fator estressante também? Sim. Da gente olhar em volta e falar assim, nossa, mas era para eu estar feliz. Eu estou empregada, minha vida parece que está indo tudo bem, mas mesmo assim eu não estou feliz. Sim. Também faz parte desse autoconhecimento ou você acha que essa busca incessante pela felicidade ou até mesmo a forma de enxergar a felicidade, que ela tem que ser uma constante na vida da gente, coisa que eu não acredito, né? Sim. Afinal de contas temos altos e baixos, também pode ser um fator estressante. Sim, eu entendo que a felicidade, ela faz parte da roda da vida. O que é felicidade para você? É um ponto de equilíbrio. E quando você começa a colocar todas as suas fichas, todas as suas expectativas dentro de uma única área, ou dentro do trabalho, ou dentro do casamento, ou dentro da relação com amigos, ou dentro da família, isso pode comprometer o seu nível de felicidade. Agora, quando você busca um equilíbrio, eu gosto muito de falar sobre a roda da vida. Quando você busca o equilíbrio na roda da vida, você vai entender quais são os aspectos daquela área que te deixa satisfeito. Estado de felicidade é um sentir. E você só vai entender se aquilo faz sentido para você se você se conhecer. O que é ser feliz para você? Por exemplo, dentro da minha trajetória profissional, eu vi diretoras no auge da carreira pedindo demissão para ser mãe. Por quê? Porque ela entendeu que a felicidade dela estava conectada naquele momento na maternidade. Eu vi pessoas trocando de carreira extremamente sólidas. Então, o que é felicidade? É a sua percepção de valor a algo que você sente, que faz com que você internamente encontre um estado de bem-estar. E para isso você precisa se conhecer. O trabalho ele é um fator importante, muito importante, porque se nós percebermos quanto tempo nós nos dedicamos da nossa vida, na nossa carreira, então ele é realmente um fator muito relevante para que seja um ambiente que faça sentido para nós,
e que conecte com os nossos valores e com aquilo que faz com que a gente se sinta bem. E se conhecendo, a gente sabe se aquele ambiente está tóxico demais pra gente, né? Exato. Pra justamente procurar novos caminhos e tudo mais. Agora, só para finalizar, eu queria colocar aqui um dado super importante: 86% dos funcionários mudariam de emprego para preservar a saúde mental, segundo uma pesquisa realizada pela InfoJobs em 2023. Quer dizer, tem muita gente insatisfeita, Exato. né? Mas um ponto positivo é que estão se conhecendo e estão entendendo o que não é bom para elas e vão buscar novos caminhos e novos rumos também. E é importante a gente entender o quanto cuidar da gente, a gente muda o ambiente à nossa volta. Porque se a gente está bem, tudo em volta tem grande chance de ficar bem. É a tal história de colocar a máscara primeiro, né, na pessoa que está, quando o avião está, né, com problema, coloca a máscara primeiro em você para depois ajudar aquela pessoa que está ali, né? Que se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudar mais ninguém. Então eu quero agradecer demais a sua participação aqui, foi ótima essa conversa. Eu que é agradeço. muito importante, então, Janeiro Branco já entrou no calendário, né? Pra gente entender o quanto saúde mental é um assunto cada vez mais latente na nossa sociedade, né? Obrigada, viu? Eu que agradeço, Regiane. Eu queria fazer só um complemento. Hoje, complementando esses dados que você trouxe, dentro de 10 pessoas, 9 pessoas são demitidas por questões comportamentais. Apenas uma por questões técnicas, né? Hoje são dados de mercado. Então você percebe o quanto que o comportamento, que a saúde mental, que o desenvolvimento e equilíbrio pode contribuir com a pessoa dentro da sua carreira e com as empresas diretamente dentro do desenvolvimento da corporação, né? Porque às vezes a gente contrata um colaborador por uma questão técnica e 9 dessas pessoas são demitidas por questões comportamentais. É um dado muito expressivo, né? Muito, muito, de fato. É verdade. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, viu? Foi ótimo esse papo. Eu vou deixar aqui também o contato da Claudirene Matos, que é consultora de negócios e pessoas. Você vai lá no Instagram e procura por @Instituto CMK. @Instituto CMK. Obrigada, eu que minha agradeço. Prazer, muito obrigada, viu? Ótimo ano pra você. Igualmente a nós. Bons Fico dando negócios. feliz, obrigada pra nós. Fico